Graças a Deus. Vamos dar continuidade aqui, falar mais um pouquinho. As inspirações muito boas. Deus abençoe meus irmãos. Nós vamos ler aqui em primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, o verso 3 e 4. Primeira carta aos Coríntios, versículo 3 e o versículo 4. Amém? O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas também tem na mulher. Senhor Deus, somos agradecidos, Pai. Não temos palavra, nem mesmo dignidade para estar em Tua presença. Não é porque oramos, não é porque fizemos alguma coisa. O Senhor nos pegou de graça para crer nisso e ver o que o Teu servo lutou tanto para colocar dentro dos nossos corações. Mas não dependia dele, dependia do Senhor. E aqui nós estamos, Senhor. Nós estamos entregues, não a nossas vontades, não a vontade da igreja, não a vontade pastoral, mas nós estamos entregues à Tua perfeita vontade, à Tua palavra, a Tua revelação manifestada do dia. Senhor, eu creio que por uma reunião dessa, não precisa a gente estar chamando, convidando. Eu creio que isso está no coração de cada eleito, de poder reunir com quem crê, como o Teu servo cria, de estar numa unidade, não só num companheirismo, mas numa unidade perfeita, que sempre o irmão Brana e também o Osmar Brana desejou. E nós estamos aqui nesta unidade, a unidade da palavra, a unidade do Filho do Homem, a unidade da mensagem de uma só pessoa. Nos ajude, Senhor. Colocamos tudo nas Tuas mãos. Eu me entrego nas Tuas mãos, entrego este povo que é Teu nas Tuas mãos. E nós estamos aqui para Te reverenciar. Se nós for falar alguma coisa, é o Senhor inspirando. Se for para a gente entender alguma coisa que já foi pregada, é o Senhor também inspirando a nossa audição. Abençoa Teu povo de uma forma em geral. Em nome do Senhor Jesus Cristo é o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Sentai-vos. Eu quero falar nesta manhã, ele e ela, ele e ela. Não tem como a gente falar dele sem falar dela, porque falando dela, a gente está falando dele, porque ele está nela. Não tem como fugir disso. Ele é ela e ela é ele. Isso parece uma loucura. A Bíblia está narrando aqui. Nós vamos começar aqui no natural, para a gente tentar enganjar a parte espiritual, tentar alcançar. Então a Bíblia está falando aqui, o marido pague à mulher
a devida benevolência. Então a gente sabe que nós estamos num problema muito grande aí fora de casamento e divórcio. As pessoas se casam, as pessoas batem foto na internet, dizendo: este é o meu amor, esta é a minha vida. Aí depois de 1 ano, 2 anos, aí já estão se separando. Então o casamento é algo muito sério e que a gente não pode brincar de casar. Não pode ser uma coisa que não seja considerado primeiro em oração. Porque, em primeiro lugar, quando há um namoro, a gente está separado de corpos, a gente está separado de lares, a gente vive em lar separados. Mas depois que a gente faz o noivado e depois dá esse sim e casa, e você vai morar no mesmo lar, no mesmo ambiente, aí você vai ver que aquela pessoa tem temperamentos diferentes do seu. E é aí que vem os problemas, é aí que vem as dificuldades. É aí que, como diz o nosso saudoso pastor, eu sempre prego baseado nele. Porque ele é a revelação do dia. Tudo que Deus queria esclarecer está aqui. Quem quiser crer, creia. Quem não quiser, eu não estou aqui para forçar ninguém a crer. Eu estou falando com um crente de Apocalipse 10, do 8 a 11. Então esta é a nova Bíblia. Esta é, para você ver que veio surgindo do ano 2000 para cá, que nós não tínhamos. Nós tínhamos essa Bíblia impressa. Nós tínhamos essa Bíblia aqui, essa mensagem impressa. Aí a primeira coisa que veio foi essa mensagem, ela vem em áudio, na voz do Mombrana. Aí depois do ano 2000 nós vamos ter aqui, fizeram esta Bíblia também em áudio, para facilitar as pessoas que não são analfabetas, que têm problema de visão, poder entrar em contato com ela através da audição. Mas isso já era Deus abrindo um caminho para nós. Era um caminho. Porque toda essa revelação aqui, mesmo ela estando em áudio, mesmo ela estando impressa, você vai ver os ministros da primeira e segunda etapa dizendo que a fé de rapto, a mensagem absoluta, eles diziam que está nas mensagens. Era só isso. É a mesma coisa você dizer que tem um oceano e dizer que tem tubarão naquele oceano e não mostrar onde está o tubarão. E vem um homem aqui mostrando onde estava verdadeiramente a fé de rapto. A fé de rapto não está na igreja. A fé de rapto não está no concílio pastoral. A fé de rapto não está na cura divina. A fé de rapto não está na oração. A fé de rapto não está em você jejuar e se santificar. A fé de rapto está nesses 7 trovões. Fora destes 7 trovões, Laodiceia 38, você não tem fé de rapto. E a fé de rapto quem dá? Apocalipse 10, do 8 a 11. Então estas revelações estavam contidas dentro destes 7 selos, que João ia escrever quando essas 7 vozes dos 7 trovões soaram. João ele ia escrever, mas ele foi proibido de escrever, porque tinha que ter o ministério do 7º anjo para revelar. O 7º anjo vem e revela, mas ele é proibido de explicar, de esclarecer. Também houve um selo, foi selado novamente. E é interessante, não, a pior coisa é a gente viver próximo do homem. Quando a gente vive próximo do homem de Deus, a gente está mais fadado a não ver, a gente está mais fadado a ficar cego, a gente está mais fadado a não respeitar. Por quê? Porque é um homem que come, um homem que chora, um homem que tem problema, um homem que tem aflição, um homem que tem enfermidade. Jesus era homem de dores, era homem de dores, enfermo, doía a cabeça dele. Era um homem experimentado no trabalho, ele trabalhava ali na carpintaria com o pai dele, antes dele exercer esse ministério dele. Então você vai ver isso tudinho no ministério de Bram.
Eu não quero falar do meio, eu quero falar de Jesus, Brana e João. Não tem como você falar dele sem falar dela. Não tem como você falar do alfa sem falar no ômega. Não tem como você tocar no ômega sem tocar nela, sem tocar na esposa, sem falar da esposa. Então as pessoas, elas estão mais propensas a ficar cega, só se tiver eleição para ver. Então tudo isto aqui que foi selado, porque era um selo, queira ou não queira, era um selo. Assim como Deus disse para João lá de 2000 anos atrás, sela. Para o irmão Brana diz, não diga, é um selo. Selou, não diga. Ele ficou preso. Ele pregou, mas ele não explicou. Aí vem um aqui e diz, não sela. Apocalipse 22:10, não sela. Para este aqui já não era mais para selar, era para ele profetizar outra vez. Então ele profetizou outra vez, irmão. E se tem uma pessoa na face da terra agradecida, somos nós. Ai, se não houvesse isso aqui, se não houvesse isso aqui, estava uma confusão. Para onde nós iríamos correr para tentar provar? Era aqui, ó. Porque mesmo que a gente tenha uma palestra, mesmo que a gente tenha uma pregação, mas se não tivesse esta Bíblia em áudio, nós íamos correr para cá, ó. E a gente correr para cá e a gente querer provar e não ia funcionar. Então, por isso que o irmão Brana diz no parágrafo Deus Simplicidade, parágrafo 51, ele chega a dizer, fique com essas fitas. Ouça de novo essas fitas. E agora a oportunidade de você ouvir de novo aqui, ó. Você quer se alicerçar e ver que isso é verdade? Volta aqui. Você não tem nem que me ouvir. Você me ouve porque você crê que eu não vou lhe levar para um caminho errado. Eu estou lhe levando para um caminho certo. Um caminho aonde Deus preparou para o eleito. Ah, você sabe por quê? As pessoas se levantam, os pregadores se levantam. Você sabe que pregador, ele gosta de falar. Pregador, ele gosta de aparecer. Irmão, quando o pregador vê um tanto de gente que tem aqui numa manhã como essa, aí ele não quer mais parar o sermão, porque ele vê gente, aí ele começa a querer falar, ele se anima, mas ele não crê. É um verdadeiro falcão. Ele anima de querer mostrar para o povo, mas ele não crê. Você sabia que a pessoa ela prega, mas não crê o que ela prega? Balaão pregava, mas não cria. Mesmo ele dando aquelas lindas profecias para Israel, mas ele não cria no que ele pregava. Então eles querem aparecer dizendo que eles é o quadro perfeito de Corá, é o quadro perfeito de Abirão, é o quadro perfeito de Datã. Olha, Moisés quer colocar muito sobre ele. Moisés quer colocar muito sobre ele. Não tem um homem ungido. Nós somos ungidos. Nós também somos santos. Eles querem ser santos. Eles querem ser ungidos. Mas ele esquece que Deus aqui na América do Sul, ele ungiu só um. E para mim dizer que eu sou ungido com essa mensagem, eu tenho de admitir a mensagem deste um. Amém. Se eu não admitir a mensagem de uma só pessoa, se eu não ignorar a mensagem de um só homem, se eu repetir o que João repetiu e viver o que João viveu, é que mostra que o Espírito que estava em João está em você. O Espírito que estava em João está em mim. Porque nós temos que ter a mesma sinfonia. É o mesmo Deus que escreveu a Bíblia lá no Antigo Testamento, através de Moisés, através dos profetas, através de Jó. Aí vem aqui um outro homem cumprir, depois de quase 2000 anos, cumprir o que aqueles profetas falaram, sem se chocar. O que aquilo era o mesmo Espírito que estava naqueles profetas, estava nesse profeta aqui, como João Batista,
como Jesus Cristo manifestado em carne humana. Aquilo era Deus cumprindo aquelas porções da Escritura. E o que Paulo falou, Irineu falou, Columba falou, Lutero falou, Wesley falou, aquilo era porções. O Espírito Santo que estava naquele homem desceu em plenitude ali na América do Norte, em Bran, para poder revelar, para poder manifestar. Então é esse mesmo Espírito que estava em Osmar Bran. Irmão, se não tivesse aquele mesmo Espírito, não era o Espírito do homem Bran, senão seria o Espiritismo, mas era aquele mesmo Deus, de uma forma diferente, aquele mesmo sétimo selo, para estar naquele homem, para destrinchar e esclarecer para nós. E para a gente entender isto aqui, você tem que ter o mesmo Espírito que estava em Bran, em Osmar Bran, está em cada um de nós. É por isso que a gente não dá choque, a gente não dá choque de pensamento. Olha, o pastor João Bispo, ele está acompanhando agora conosco. O desejo dele era estar aqui. O desejo dele era estar aqui. Mas o pastor João Bispo, ele não precisa bater cartão, estar aqui para dizer que a gente tem alguma coisa, não. Ele pode ficar lá, mas quando ele abre a boca aqui, a mesma coisa que a gente crê aqui, ele crê lá. Não precisa. Eu não preciso de um bocado de ministro para ser ovacionado e para ele chegar aqui, olha, eu estou representando a minha igreja do lugar tal. Aí vem outro, olha, eu sou da cidade tal, do estado tal, eu quero apresentar a minha igreja, eu sou o pastor de lá. Você sabe o que é isso? Isso é encontro de pastores, isso é obra dos nicolaítas, é homens que não têm a mente de Deus, a mente de Cristo, que estava em Bran, estava em João. São homens. Mas você sabe que se o pastor João estivesse aqui, que ele está em espírito, ele pode não estar. A união ela não é carnal, a união ela é invisível. A união invisível da noiva. Ele pode não estar aqui, meus irmãos, através da internet, esparramado em todos os lugares do mundo. Eles não estão aqui, mas é o mesmo união, o mesmo espírito. Este é o mesmo marido. E se o pastor Benjamin estivesse aqui, ele não, olha, eu estou representando. Não, nós não estamos representando nada. Nós estamos aqui crendo na mensagem mundial. Sem essa mensagem mundial, eu posso até ter o local. Eu posso ser um pastor local. Eu posso ter um ofício de apacentar. Eu posso ter uma igreja para atrair muitas pessoas. Mas se eu não tiver este mundial, não vale de nada o local. O local sem o mundial é mesmo uma mulher sem marido. Porque a mulher, ela tem que ter um marido, ela tem que ter um cabeça. E o cabeça é Cristo, a revelação, que estava em Brana, estava em João e agora está nesta esposa, crendo. Não o que vamos fazer. Vocês não estão dependendo aqui do que eu vou falar. Vocês não estão dependendo aqui do que eu vou falar para vocês alimentar. Não. Nós estamos aqui crendo no que já foi pregado, no que já foi profetizado. É isso que nós estamos firmados. Aqui nós não vamos nos firmar. Aqui é um povo que já está firmado. Nós estamos firmados. Eu vou falar dele, ele, e vou falar e ela, ele e ela, esposa, esposo e esposa. Então sim, irmão, eu vou falando aí, eu já passo para outra coisa, mas deixa eu voltar aqui, me perdoe. O marido pague à mulher a devida benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. Então quer dizer que tem que ser recíproco, né? Tem que ser recíproco, tanto do homem quanto da mulher, a benevolência. Eu estava ali, eu falei aqui a respeito
dos irmãos ajudarem, né? A gente está numa união, porque é muito difícil a gente estar numa reunião dessa e colocar o fardo só num. Então todos ajudam, todos colaboram, né? Eu cheguei em casa espontaneamente e comecei a ver um bocado de louça na pia, comecei a lavar. Aí o irmão Diego veio me filmar e eu não falei nada. Mas depois, quando eu entrei no meu quarto, eu vim pensar, eu ouvindo uma mensagem do pastor, o pastor mostrando isso, mostrando este quadro que você pode ser benevolente, não é só na parte íntima, né? Você, aqui mais embaixo diz, o marido pague à mulher a devida benevolência, não é só nessa parte íntima, mas é em todos os ângulos. A irmã Meda estava atarefada, estava estressada, como toda mulher fica. Toda mulher se estressa com muita coisa, muito trabalho, muito gritaria dos filhos chorando, aquele monte de gente cercando ali a casa dela, e o irmão Brana vinha pelo fundo da casa. O irmão Brana vinha escondido pelo fundo para tentar entrar, para dar uma descansada, mas já tinha o povo tudo pelo quintal, em todas as partes, aguardando ele. Mas ele estava aguardando ele, não era por causa da terceira etapa, era por causa do dom que acompanhava ele. Então aquele povo aguardava ele para ele fazer algum milagre, contar alguma visão. Então ele chegou, quando viu a esposa chorando, as crianças também chorando, uma atmosfera terrível. Você sabe como o Brana fez? Colocou o avental e foi lavar as louças, foi ajudar, né? Aí o pastor ainda diz assim, mas não é para acostumar, né? Não é toda vez, né? Porque senão já vai o homem tomar o lugar da mulher. Não é para o homem tomar o lugar da mulher, nem a mulher tomar o lugar do homem. É para ser benévolo, ter benevolência, ajudar, né? E você vai ver que a atmosfera na ajuda, se a mulher está varrendo, porque não é fácil o trabalho de uma mulher. Graças a Deus que eu não dou conta de ser mulher. Eu dou conta de ser mulher igreja, para crer, é mais fácil. Mas para ser mulher, para cuidar de filho, ser mulher para cuidar de fazer comida, e é uma coisa que não para, é uma coisa que é direto, é uma coisa que realmente estressa. Então, se o marido não tem compreensão, né? Ele chega do trabalho, ele não leva o chinelão, ele não leva a toalha, ele só faz gritar, minha toalha! Parece que a mulher é empregada. Meu chinelo! Esqueci aí minha sunga, traz aí para mim. Parece que ela é uma empregada, e a mulher ela não é empregada, assim como também você não é empregado dela. Então todos os dois têm que se ajudar. Se a gente se ajudar, as coisas melhoram. A atmosfera no lar melhora. E também a mulher compreender o homem. Quando o homem diz que não dá para comprar, né, que tem... Não é aqui, eu não vou falar das irmãs, mas tem algumas pessoas que, se o marido disser que não dá para comprar, ela se aborrece. E não pode ser assim. Não é assim que o irmão Brano ensinou, não é assim que João ensinou. Nós vamos ver que aquela moça, aquele casal jovem que o irmão Brana casou e que eles foram morar num trailer, o irmão Brana foi visitar tanto o rico quanto o pobre. O pobre, o rico era um verdadeiro hipócrita, mas o pobre estava ali conferindo o dinheirinho, as moedas, e queria comprar um vestido para ela, e ela dizendo que não dava, que tinha que ter vestido noivo, novo, me perdoe, novo. Tem pessoas que só vêm para o evento desse se tiver vestido novo. O homem já nasceu assim, meio, não pode ser relaxado, né, irmão? Mas esse sapato aqui, ó, eu ganhei, não tira nem sapato, eu meto meus sapatos tudo para trabalhar. Para trabalhar, as camisas, tudo é doado, isso aqui não é meu. Se eu for tirar aqui e me pedir, eu vou sair daqui, tem que arrumar uma toalha para me enrolar. Mas não é assim que a gente veio. Então a mulher tem, porque às vezes, irmã, você tem que ver, irmãos, que pode pegar um espírito que nós estamos vivendo de compulsão, de você comprar um objeto por compulsão, e depois que você compra aquilo, você tem um prazer, né? A compra, ela dá prazer, você sabia? Você não tem prazer com seu marido, você tem quando compra. Tem mulher, quando compra, tem orgasmo, diz os estudiosos. Ela compra, comprei, consegui.
Aí depois nem vai usar aquilo, nem vai usar aquilo. O pastor chegou a pregar uma mensagem muito dura. Tu diz, mas tu fala muito do nome deste pastor, tu quer que eu fale no nome de quem? No teu? Quer que eu fale no teu? Tu não tem nada. O que é que eu vou falar? Foi o que tu ensinou de bom? Ensinar o povo a descrer? Então, meus irmãos, essa compulsão é uma doença. Compra. Eu vi na internet algumas pessoas, é mais para os Estados Unidos isso. O Brasil, tem algumas pessoas assim no Brasil que já fizeram uma pesquisa. Quando a mulher, ela se deu, caiu em si, ela tinha comprado 200 mil reais no cartão e não sabia como pagar. Aí que ela foi ver que ela estava doente. Aí ela foi procurar o quê? Ajuda médica. Aí sim voltou. Aí o pastor chega a dizer que a noiva, nós como ministro, que ganhamos oferta, que ganhamos doações, nós devemos desconfiar de nossa eleição. Porque nós temos conforto, nós temos um bom carro para andar, nada justifica. Nós temos um bom colchão para deitar, tudo que vocês dão. A gente é suspeito. Porque a noiva, irmão, ela é simples. A noiva, ela não tem tantas posses. Tu já pensou uma coisa? Não vou dizer que não tenha um que seja rico e faça parte da noiva. Mas a noiva, ela é bem simples. Às vezes você pode não ter um conforto, você não pode ter um ar-condicionado, você não pode ter uma boa cama, e você é parte da noiva. Não quer dizer que quem tenha ar-condicionado, quem tenha um bom conforto, não seja parte da noiva. Mas é para a gente ter uma retrospectiva, um alerta para nós, né? Há um alerta para nós, para a gente ficar atento nessas pequenas coisinhas e ser agradecido por tudo que Deus dá. Se a gente tem um bom sapato, amém. Se não deu para comprar, amém. Se a gente tem um bom vestido, amém. Se não deu para comprar também um bom vestido, amém. O importante é a gente fazer parte desta esposa, e não importa que a sua roupa, o seu sapato, o seu vestido seja simples, mas a sua vestidura da palavra já está pronta. João já nos vestiu. João já nos preparou. Nós estamos só aguardando este acontecimento súbito. Esses que já estão ressurretos potencialmente. Brana não vai ressuscitar para mostrar, revelar nada mais. O Osmar Bran não vai ressuscitar para profetizar, porque ele já profetizou. E a noiva não está dependendo de nenhum profeta falso para profetizar, de dizer que vai profetizar outra vez, que é mentira. Já foi profetizado, já está aqui. Já está aqui. Irmão, eu vou pregar uma coisa, aí eu vou falar da outra. Olha só, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Então, falando dessas coisas bem simples, para a gente chegar aqui, ó, mostrando que a igreja, ela ia ser confundida pelo profeta e pela noiva. E são confundidas porque o profeta e a noiva é uma só pessoa. Aí tu diz o que? Eles partiram, mas a profecia que estava nele está na noiva. Se você, noiva, não for profeta hoje, você está fora do rapto. Só há arrebatamento para quem é profeta. E quem falou que você foi profeta não fui eu. E quem falou que João é profeta não foi ele. Quem constituiu Brana para revelar não foi o próprio Brana, mas foi Deus. Quem falou que a noiva é profeta foi Deus através de Brana. Pérgamo 56. Ele, quem é ele? É o marido.
é o profeta. Ele quem? O profeta maior. Tem que vir num profeta menor. Quem era o profeta maior? Cristo. Quem era o profeta maior? O anjo forte. Qual é o profeta que recebeu aqui a manifestação de Deus? Este Cristo, para poder manifestar sua palavra, brana. Mas para Deus manifestar essa palavra em brana, Deus teve que mudar o novo nome dele. Cristo teve uma mudança de nome. Para mudar o nome de mensageiro, era a mudança do nome de Deus. Então ele vem, este Cristo vem aqui, que é ele em brana. Sem ele, brana não era nada. E sem Osmar Brana, sem ele, porque ela representa ele. Mas você sabe quem está nela? Você sabe quem estava nela? Osmar Brana representa ela, mas Osmar Brana era ele. Vou ler um pouquinho aqui, senão o pessoal que vai me ouvir vai dizer: esse pastor, ele está ficando doido. E eu estou mesmo. Eu sou doido para crer nisso aqui que a gente crê, para apertar este play e ficar contra todo esse espírito denominacional que tem que se levantar dentro dessa mensagem. Tem que ser louco. Tem que ser louco. Viu? Deixa eu ler aqui um pouquinho. Eu vou ler só 2 parágrafos. Não vou demorar muito, não quero cansar vocês. Ao nascer do sol, 160. Diz assim: Deus olhou sobre o corpo, pois o Espírito lhe havia deixado no jardim do Getsêmani, porque tinha que morrer como homem. Quer dizer, Jesus Cristo tinha que morrer como homem. Vamos voltar lá no jardim do Éden. Quando Deus olhou para o homem, ele tinha formado o homem. Antes era só uma teofania. Era só uma teofania. Era só uma teofania. Era só o homem espírito. Mas depois que Deus fez o homem carne, ele disse: bom seria que o homem não ficasse só. Você sabe o que Deus estava fazendo? Ele já estava pregando ali, ele já estava mostrando. Bom seria se Cristo não ficasse só. Se vamos mais um pouquinho? Bom seria se Brana não ficasse só. Brana, o ômega, bom se ele não ficasse só. Eu vou fazer uma disjuntora. Eu vou fazer Apocalipse 10, do 8 a 11. Para ele poder ter aquele como esposa e poder fecundar. Você lembra daquela mensagem que ele pregou, ventre adequado? Você sabe qual era o ventre adequado? Era o dele. O ventre adequado era o dele. Deus não achou, nem mesmo com todo respeito ao nosso saudoso pastor Joaquim Gonçalves, que uma celebridade que nós temos, tanto de testemunha na terra como no céu, do grande trabalho que ele fez de primeira e segunda etapa, mas o ventre dele não foi adequado. Um pastor, que eu não vou citar o nome, mas que pregava a veracidade da palavra contra a Trindade, mostrando o batismo, e hoje ele é contra até o próprio profeta. Vocês sabem de quem eu estou falando? Deus não achou o ventre adequado nele. O pastor Omar, quando ele se levantou lá em Goiânia, inconsciente mesmo, ou consciente, mas eu creio que quando um profeta prega, ele é inspirado e não sabe que é para ele mesmo cumprindo. O ventre adequado que Deus encontrou foi de Osmar Brana. Ele representa a esposa. Mas você sabe quem estava nele? Era o marido. O marido se relacionando com ele, tendo um ato conjugal com ele. Você sabe por que vocês estão aqui? Vocês sabem por que vocês são a família Brana? As pessoas combatem. Agora é uma doutrina, nem é bom nem falar, que acaba se nem mexer com essas coisas. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Você sabe por que vocês estão aqui?
É porque Osmar Brana gerou vocês. O ventre era dele, os filhos somos nós. E nós não nos unimos. Pode nos expulsar, mas nós somos filhos. Nós temos sangue de branco. Irmão, não existe família sem um casamento. Não existe família sem um lar. Não existe família sem um ato. Sem um ato sexual. No natural. E não existe, Deus não teve ato na América do Norte porque não tinha esposa. Mas parece que há uma doidice, há uma loucura. Não tem. Mas como você quer dizer que ele é? Não, mas quem estava em Osmar Brana era ele. Era ele. Mas o ventre era dela. Ele teve que colocar os genes ali no ventre dela. E do ano 2000, assim que você ouviu, você sabe por quê? Você não fecunda, irmão. Quem não está fecundado, quem não foi gerado por esta mensagem, quando você ouve fofoca, quando você ouve falar da família do pastor, quando você ouve falar aquele Mendes lá, aquele lá, quando você ouve, você se engravida. Esse povo que está aqui de Cuiabá, eles são meu testemunho. Vários povos e várias pessoas aqui ao redor do Brasil e até de fora. Eu nunca liguei para eles para falar nada. Eu não falei nem para o meu povo aqui. Esse povo aqui que vocês estão vendo, esse daqui, eu acho só esse aqui que escapa, esse daqui. Até esse aqui queria me deixar. Ele queria me dar chá e eu ia tomar o chá. Já pensou? Esse aqui também estava. Esse aqui é o chefe. Queriu, pensando que estava ficando doido. Aí agora ele vê que não era doidice. Essa doidice é uma realidade de apertar o play. Como é que a gente vai andar nesta linha, irmão? Quanto mais você ouve, é uma voz angelical, é uma voz de Deus. Irmão, não é a voz do Osmar homem, é a voz de Deus. É só Deus usando aquela corda vocal cansada, rouca, mas é uma voz aprazível. É uma voz que a esposa... Olha, irmão, eu pregar aqui, vocês enjoam da minha voz. Ele não gostava, ele achava ruim a voz dele. Mas para nós não. Não tem o melhor conselho de que tu pegar e estar aqui, olha, não precisa nem tu tá com problema de casamento, divórcio. Eu não estou fazendo, eu não sou um neutro também, está certo? Eu estou aqui para aconselhar, eu estou aqui para ajudar, mas eu posso te ajudar só com isso aqui. Eu vou mandar você ouvir isso aqui. Aqui está a tua ajuda. Aqui está o que a esposa precisa. Você sabe por que o diabo tem raiva de nós? É porque esse nome, Osmar Brana, a gente sai do nosso com facilidade. De nossas bocas, da noiva, da esposa, do quíntuplo de Efésios, tanto na minha boca, quanto na boca do pastor João Bispo, nós não temos dificuldade de falar que ele é profeta da noiva. Ele é profeta. É por isso que diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Por que ela diz? Porque ela tem um assim diz o Senhor. E não pode ser o Espírito. Aí vem o irmão Brana, na era da Laodiceia, parágrafo 81, e diz o profeta e a noiva. Porque o Espírito é o anjo forte, o profeta é Bran e a noiva é João. Eu vou mais aqui na frente, para depois a gente concluir isso aqui. Eu vou continuar lendo isso aqui, tá bom? Vocês têm um pouquinho de paciência comigo? Hein? Ele não tinha que fazer aquilo, esse foi Deus. Olha só, bem aqui, ó, no Getsêmani, porque ele tinha que morrer como homem. Olha, Jesus tinha que morrer como homem.
Olha só o que o irmão Brana vai dizer. Porém, recorde, amigos, ele não tinha que fazer aquilo. Você está captando? Deus não tinha que fazer aquilo. Se ele viesse como Deus, ele não precisava morrer. Se ele não usasse aquele corpo Jesus, ele não tinha que fazer aquilo. Aqui na América do Norte, ele não tinha que fazer aquilo no Monte Pôr do Sol. Ele podia não usar um homem nascido por sexo, ele podia vir como um anjo forte, mas ele teve que morrer. Só que ali ele veio num nascimento virginal, num nascimento sem relação sexual, e aqui veio se manifestar numa carne nascida por sexo. Brana era Deus em carne humana. Você diz, e vão mais na frente? Porque um profeta, ele mostra o que foi, mas o que está acontecendo, ele deixa que é para o povo enxergar. Osmar Brana era Deus manifestado numa carne nascido de sexo, para comer este livrinho e profetizar outra vez a povos, nações, línguas e reis. E você noiva, você esposa, também foi nascido de sexo, pelo nascimento sexual, mas você nasceu de novo desta mensagem de Apocalipse 10, de 8 a 11. Não é nascer da mensagem de Brana, não é nascer da mensagem de primeira e segunda etapa, mas é nascer desta mensagem de Osmar Brana. Esta mensagem é Deus manifestado na nossa carne. É Deus manifestado, e Deus não poderia fazer isso, mas Ele fez. Assim como ele não precisava vir e morrer, olha só, amigo, ele não tinha que fazer aquilo. Esse foi Deus ungido em carne, a qual foi carne humana. Se ele houvesse subido ao Calvário, como Deus nunca haveria sofrido essa classe de morte, porquanto é impossível matar a Deus. Se ele viesse como Deus, ele não morreria. Ele ia colocar tudo em ordem. Se ele descesse no Monte Pôr do Sol, Apocalipse 10, verso 1, e via outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, seu rosto como o sol, aquele ali era Cristo branco. Se ele tivesse descido, ele não precisava. Ele poderia vir como Deus, mas ele precisava daquele corpo humano. Assim como ele precisou aquele corpo humano para sangrar, ele precisou daquele corpo humano para revelar, e também precisou de um corpo humano para profetizar outra vez. E agora está precisando dos nossos corpos para a gente crer no que foi profetizado, para a gente poder sair daqui desta terra. Profetiza outra vez. Ele não teve que fazer isso, porém ele foi ali com você dentro dele. Você crê nisso? Vem? Deus não havia separado a noiva do noivo ainda. Então, quando Deus olhou sobre o corpo de Cristo, ele viu o masculino e o feminino. Tudo foi remido num só corpo. Vem? A noiva foi remida lá. São um só, são o mesmo, a mesma palavra que fala do noivo, também fala da noiva. Então o que é que acontece? O que é que acontece? Ele é ela. Ela saiu dele. Irmão, você sabe o que confunde os ministros? Você sabe o que confunde esses ministros, esses pastores que se dizem da terceira etapa? É porque ele acha que o quíntuplo de Efésio é pessoas. Ele acha que porque eles são pastores e que eles são parte do quíntuplo, eles acham que eles são noiva porque eles são pessoas. Não, a noiva é a palavra. A noiva é parte do noivo. O que foi que saiu no Calvário para formar aquela noiva primitiva? Água, sangue e vida. Formou aquela noiva
o que foi que saiu no Calvário em 1963, 65? O que foi que saiu ali no Calvário? O irmão Brana disse que estavam crucificando outra vez a Jesus Cristo, nos púlpitos, dando lancetadas. O que foi que saiu? Foi a revelação, foi os 7 trovões. Aquilo foi a noiva, e aquilo alcançou um ventre adequado, chamado Osmar Brana. O pastor Osmar, ele não foi pastor da noiva porque ele era pastor, ele foi porque ele aceitou a palavra da noiva. A noiva está aqui, a noiva é a palavra, a noiva é ele, a noiva é Cristo. A noiva não é outra coisa, irmão. Eu tenho que me subjugar a esta noiva. A noiva é que ministra a Cristo. Não é eu ser pastor querer ministrar a Cristo, não. Quem é que serve o marido? Quem é que paga a benevolência para o marido? Não é a esposa? Quem é que está servindo a Cristo? É a esposa. Mas a esposa é o mesmo, é ele. E não tem quem separe, irmão. Não tem quem separe, como diz, o que Deus uniu. Você sabe o que Deus uniu? Não separe o homem. Agora, qualquer juiz de paz embriagado, o que ele uniu deve ser separado. Mas se for Deus, irmão, que te uniu, pode ter briga, pode ter o que for, vocês vão permanecer juntos. Não tem quem separe João de Brana. Não tem quem separe a mensagem de João de Brana, que é o mesmo. Não tem quem separe Apocalipse 10 de 1 a 7, de Apocalipse 10 de 8 a 11. Eles são o mesmo, só que com pessoas diferentes. É pessoa, Deus só muda de máscara, Deus mudando de fisionomia. Era uma fisionomia. Cadê aqui, obreiro? Cadê? Eles tiram tudo daqui. A gente vai começando a ficar só, né? Só mesmo. Pastor, chegou um tempo que ficou só. Os músicos para cantar, meu Deus, não enxergava e cantava desentoado. Agora, parece que eles queriam se livrar do pastor. Agora, todo mundo animado. Até quem não enxergava, já tira o óculos, aí já enxerga. Isso é um movimento da carne. Não tinha. A mensagem do pastor não vem trazer movimento da carne. É um movimento na alma. Não é sensação, não é emoção. Abraão, com aquela idade, ele estava mortificado na carne. Ele não tinha sensação na carne. Ele não tinha mais vigor. Mas Deus tinha dado uma promessa a ele. Ele seria visitado. Brana foi visitado, Osmar Brana foi visitado. Esta noiva foi visitada por este Deus, por este Elohim. E a gente não precisa destas emoções, deste grito, deste pulo. A revelação está dentro da alma do eleito. Deixa eu encerrar aqui, meus irmãos. Vou já encerrar um momento. Olha, o noivo, e logo virá o noivo que for igual à noiva. Por que o noivo é igual à noiva? Porque o noivo revelou e foi proibido. A noiva que estava em Osmar Brana, ele era parte da noiva, mas quem estava nele era o noivo. Isso não é uma loucura? Vocês estão compreendendo? O que está em você, você é a noiva, mas o que faz você compreender é o noivo. É o noivo, é ele que está em você, é ele que está em mim. Era ele que estava em Brana, era ele que estava em João, comendo este livrinho e profetizando a povos, nações, línguas e reis. E nós fomos alcançados, e saímos deste ventre que não era fértil, ou que não era infértil, me perdoe, era o ventre adequado. Olha só, o que não for igual à noiva, mas quando ele fez tudo, provando depois quando ressuscitou dentre os mortos,
então não tem a noiva que fazer o mesmo. Quando a pessoa pensa que é para fazer o mesmo, ele pensa que é para curar, para levantar os mortos. Não, irmão, aquilo foi para Brana. A parte aqui para a noiva era mostrar, esclarecer aquilo que Brana foi proibido, de tomar este livrinho, de comer este livrinho. Então este livrinho ficou conosco em carne humana 24 anos. E você sabe onde está esse livrinho? Que João comeu. Esse livrinho está em você, meu irmão. Você que está aí através da internet, você que está aqui neste tabernáculo, este livrinho João colocou dentro de nós. E quem foi que colocou? Foi você? Não, foi ele. Ele, porque ele é ela. Então não tem a noiva que fazer o mesmo. Não tem que ser exatamente o que a palavra diz que seria nestes últimos dias. Não tem que ser manifestado tal como foi nos dias de Sodoma, Malaquias 4. Não tem que ser manifestado tal como foi nos dias de Sodoma. Não tem um mundo que está nas mesmas condições, tal como vemos. Não são estas coisas uma perfeita identificação da palavra Deus feito clara a nós. Deus feito clara, mas ninguém viu. Precisava deste ministério aqui na América do Norte para esclarecer, para deixar claro, para deixar o marido, para deixar a revelação bem clara. Agora nós podemos diagnosticar a mensagem. Deus leva ao mensageiro. Não é assim que está escrito? Deus leva o mensageiro e põe uma praga naqueles que rejeitam. Eles querem pegar a mensagem daquele mensageiro e dar continuidade. Essa mensagem não é para dar continuidade. Essa mensagem é para você voltar lá nas mensagens do ano 2000, do ano 2003, se alimentar dela e repetir para o povo. É isso que tem que ser feito. Não querer dar continuidade. Não tem como ter outro para dar continuidade. Nós estamos aqui pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Então cai uma praga nesses que rejeitam. O que é a praga? Denominação. Um espírito de cegueira. Eles prosperam. Você sabia que prosperidade é praga? Laodiceia foi atingido por praga. Rico sou e de nada tenho falta. Eles são ricos. Eles não têm falta de nada, mas o que falta para eles é a palavra. O que falta para eles é eles admitirem Apocalipse 10, do 8 a 11. O que custa, irmão, um pastor se levantar e reconhecer e dizer: olha, irmão, o que eu estou pregando aqui para vocês, que vocês estão me aplaudindo, eu aprendi com João, com Osmar Brana. Não era assim que o pastor Osmar fazia? Olha, irmão, o que eu aprendi foi com o sétimo anjo. Não foi de mim, foi a revelação. Aquilo que estava, eu li e ele me deu a revelação. Então nós não estamos aqui para ser ovacionado, nós estamos aqui para reconhecer o que Deus tem feito por cada um de nós. E isso é muito grande, mas se torna tão pequeno, porque nós estamos numa dimensão aonde nós não podemos ajudar ninguém, nós não podemos meter isso no coração de ninguém. O nosso desejo era esse. Deus também, o desejo dele, ele morreu e salvou o mundo. Ele entregou o filho dele de tal maneira, ele deu o filho dele de tal maneira, morte de cruz para salvar o mundo. Mas o mundo amou ele, ele amou o mundo, mas o mundo não amou ele. Brana amou os americanos, mas nem todos os americanos amaram Brana. João amou as 7 nações vizinhas, mas nem todas 7 nações vizinhas amaram Osmar Brana. O que é que eles estão fazendo com a mensagem de Osmar Brana? Eles estão crucificando. Só que aquela primeira crucificação foi proposital aos judeus. Essa segunda crucificação, Deus ainda estava dando uma oportunidade para nós. Mas agora, como vocês crucificam aqui novamente, ele nela não tem perdão. Nos dias de Jesus como filho do homem,
Quando ele estava no seu posto intercessório como filho de Deus, tinha perdão. Mas quando ele veio novamente para o gentil como filho do homem, não teve perdão. Quando ele estava em Brana, quando ele estava em Osmar Brana, e agora quando ele está na esposa, não tem perdão. Você acha que é nós que falamos isso? Não é, é o irmão Brana, é Osmar Brana que prega isso. Deixo mais um pouquinho aqui. A semente não é da campalha. Tenho sempre procurado colocar-me entre as pessoas. A gente não tem nada contra ninguém. As pessoas são boas. O irmão Brana se colocava entre as pessoas. Preste atenção nisso. Olha, as pessoas têm então se cauterizado a mente. Os ministros têm cauterizado, colocado ódio sobre seus membros. Que eu encontrei um certo cidadão, e quando ele me enxergou, eu fui lá e apertei a mão dele. Eu disse: Deus te abençoe, meu irmão. Ele primeiro fez que não me viu, e quando ele não me viu, eu fui lá com ele, porque é meu irmão. A gente pode não ver da mesma maneira, mas a gente somos irmãos. Talvez eu esteja errado, talvez ele esteja certo, né? Eu fui lá, mas eu acho que o errado sempre se esconde, né? O verdadeiro sempre está ali, porque ele é a luz. Então fui lá, congratulei ele, apertei a mão. Aí ele ficou assim, fez um gesto. Aí eu peguei e saí e fiquei andando no supermercado. E não demorou, com mais hora ele me voltou e foi lá e disse: Pastor Mendes, me perdoe. Aí eu disse: meu irmão, o senhor está perdoado. Olha como é que isso que é barreira. Você não poder falar com o seu irmão, você não querer bem do seu irmão. Olha, irmão, se eu não visse isso que nós vemos, todos nós vemos, se eu não tivesse visto esta mensagem, não tivesse enxergado esta mensagem, e se a família do pastor não tivesse, eu não pedi para a família do pastor me escolher como pastor. Poderia ter escolhido qualquer um dos pastores. Eu não sou digno nisso. Todos nós somos iguais, mas se elas tivessem, eu jamais iria tratar eles maus, com indiferença. Da mesma forma, ela teria a nossa ajuda. Sempre iria ter a mão estendida para ela. Por que querer mal dela? Porque os membros que amava agora virá contra. É Espírito de Deus? Não é Espírito de Deus. Eu sempre faria uma coisa dessa. E não estou aqui para chamar a atenção de ninguém. Não estou aqui para querer membro de ninguém. Não. O que eles falam é o que eles fazem, né? Eles falam, eles fazem. Espírito malicioso de adultério. Espírito, adultério espiritual. Tu já pensou? Eu lembro que o pastor aqui da nossa região, ele se ajoelhava no povo. Olha, ele está fora do trono agora, ele se ajoelhava fazendo graça. Agora um pastor que era para apoiar, para pregar essa mensagem com toda a veracidade dela e mostrar a João, ele botar um camarada no púlpito para falar contra a mensagem do pastor e ele ainda dá amém. É o mesmo espírito, é o mesmo demônio. É o mesmo demônio, irmão. Quando a gente não sabe de uma coisa, a gente cala a boca. Quando a gente não tem inspiração de Deus, a gente fecha a matraca, põe o pastor Osmar para ouvir. 1000 vezes esses pastores seriam salvos se eles colocassem o pastor para ouvir. Mas como ele não põe, aí eles ficam inventando essas coisas, disseminando ódio sobre o povo. Irmão, nós não estamos aqui para disseminar ódio. Nós estamos aqui para disseminar a mensagem de João. Mas tem uma coisa: só anda dois juntos se tiverem de acordo. Nós não podemos caminhar junto. Como vamos caminhar junto? A gente pode se congratular, a gente pode comer junto, mas não tem mais atmosfera de poder compartilhar de nossa fé, porque nós cremos de outra maneira. Qual é a maneira? É a maneira que sempre teve aqui. Sempre quando Deus vem na terra com um profeta, sempre tem 2 grupos. Aliás, tem 3 grupos. A mensagem ela é dada para o incrédulo, a mensagem ela é dada para o manufaturado
E a mensagem ela é dada para o crente genuíno. Olha só, você vai ter na Bíblia aqui, meu filho, você vai ter aqui na Bíblia, uma só vez, Jesus Cristo mostrando: ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Você vai ter 6 vezes os discípulos, que já era esse Jesus na carne dos discípulos, efetuando o batismo, a ordem de Jesus, cumprindo, em nome de Jesus Cristo. Você vai ver, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai ver 6 vezes. Agora eu vou te mostrar uma coisa aqui. Você pode mostrar nesta mensagem várias vezes que para revelar os 7 selos, o Cordeiro tinha que deixar o trono de intercessão. Você mostra em vários parágrafos que ele não é mais mediador, que não há mais sangue do propiciatório, mas eles ficam só com a oração do irmão Brana. Eu creio que no 5º selo, ele mostra uma oração que o Cordeiro está no trono. Eles ficam presos ali, mas é Deus que permite. Agora você vai ver aqui, nesta mensagem, o pastor pregando e dizendo: eu não quero, meus amados, que depois da minha partida... Você sabia que tem um irmão aqui, que tem um irmão que trabalha com ele e congrega com um pastor que crê dessa forma. Ele colocou a pregação o dia todo para tentar convencer o irmão no trabalho: eu não quero que isso vire doutrina. Só o pastor Irmão repetindo isso toda hora. Eu não quero, meus irmãos, que isto vire doutrina depois da minha partida, que só eu deva pregar e não os ministros. Agora eles esquecem que se eles continuarem nesta mesma mensagem e ouvir a oração do pastor Ormar, lá no fim ele diz assim: a hora que eles pensam que é o play de Brana, é o play da esposa. E em várias mensagens ele disse: olha, meu irmão, eu não sou contra a família do pastor, eu aperto o play. Eu não só aperto, mas eu creio quando o play está sendo apertado. Irmão, no play de João, nesta mensagem de João, não tem especulação. Quando tu apertar, tu vai aprender aquilo que o irmão Brana não poderia falar, foi proibido de falar. Aqui está explicado que pastor nenhum gaguejante vai te explicar. Pastor decorador, pastor cérebro de canário, pastor papagaio, que depende, se não ouvir isso aqui, não tem inspiração para pregar. Não tem inspiração, porque a gente vê. Você sabe quando a pessoa está em conectividade, quando ela está ali unida com Ele, você vê a manifestação, não é só de um dom, mas você vai dizer: olha, esse camarada ele aprendeu com João. Nós não estamos em guerra, nós estamos mostrando o que é realidade. Então, como é que a pessoa, ela vai ver o pastor Osmar falando em várias mensagens: eu aperto o play, aperte o play, mas eles não creem. Eles ficam só em Mateus, igual os pentecostais, em Mateus 28, verso 18 e 19, eles ficam presos. Mas isso aqui, meus irmãos, quero deixar bem claro para os meus irmãos, que isso aqui não é para eles. Isso aqui não jogue pérola aos porcos. Isso daqui é para a esposa. Isso daqui é para quem Osmar Brana foi enviado. Para quem o irmão Brana foi enviado? Para Osmar Brana. Porque sem Osmar Brana eu não existiria, eu não teria nem mensagem, eu não teria nem razão de falar destes 7 selos. Se teve um homem que veio e esclareceu para nós este ministério do 7º anjo, como é que eu não vou reconhecer isso? Eu querer me colocar à frente, eu querer tomar a mensagem de Brana e ensinar só a mensagem de Brana e não mostrar de quem eu aprendi? Não. Isso você sabe o que é que acontece? Isso é uma falta de respeito.
É uma falta de consideração. Isso se chama homem honrar homens. E nós não estamos aqui, eu não estou aqui para honrar, e mesmo honrando. Eu não estou aqui para honrar o irmão Aldo aqui não está para me honrar. Eu não estou aqui para honrar o irmão Odaí, não. Mesmo a gente como humano a gente faz. Vocês não estão aqui para me honrar. Nós estamos aqui para honrar Ele. Nós estamos aqui para honrar o nosso marido. E o nosso esposo não sou eu. O nosso esposo não era Osmar Brana. O nosso esposo não era Brano homem. O nosso esposo é a palavra revelada, que estava tanto em Brana, quanto em Osmar Brana, quanto em você. Essa palavra revelada. Vou continuar aqui. Tenho sempre procurado me colocar entre as pessoas, fora das organizações, sem desentendimento. Por quê? Porque o irmão Brana diz que ele estava fora, ele estava entre as pessoas, ele estava fora das denominações. Por quê? Porque são pensamentos divididos. Irmão, quando passa a ter mais de um, então já divide. E aqui não é o meu pensamento, aqui não é o pensamento do irmão Odaí, não é o pensamento dos irmãos, aqui é o pensamento de Deus. Não é o meu pensamento. O irmão Brana mesmo diz, isso não é minhas ideias, isso não são meus pensamentos. Isso não é no meu pensamento. A mensagem de João não é meu pensamento, não é eu querer pensar, não é eu querer colocar, não é eu querer reunir um conselho de ministro para perguntar o que é que tu acha. Eu não quero saber o que alguém acha, eu quero saber o que já foi profetizado. Não tem que olhar para o que alguém acha. Olha só, continuando, e trazer aquilo, o Espírito de Deus parecia estar dizendo através do irmão aqui, esta manhã, que não somos uma denominação, viu? Nós não somos uma denominação. Eles podem taxar a gente como uma denominação. Nós não somos, viu? Somos filhos de uma família. Por que filhos? Para ser filho tem que ter um pai. Para você nascer, você tem que sair de um ventre. Quem era este pai? Quem foi esta mãe? Quem foi que pregou este ventre adequado, ventre fértil? Quem foi que pregou semente no ventre adequado? Não foi Osmar Brana? Ele não era essa esposa? Ele não representava essa esposa? Hein? Mas quem era que estava nele fecundando? Porque muitos ministros pegaram aqui esses parágrafos, leram, mas não fecundaram, porque precisava do homem certo. Deus poderia descer também e vir e ele mesmo fazer, não, mas ele teve que usar o corpo do irmão Brana, ele teve que usar o corpo de Osmar Brana, e ele agora está usando o teu corpo. Se ele não usa o teu corpo para profetizar outra vez, aí as pessoas pensam, mas pastor, como é que a gente vai profetizar? Irmão, você vai profetizar agora na tua crença. É quando alguém fala mal, é o amargo deste livro. Quando alguém te chamar de denominação, você sabe que você não é denominação. Porque olha, nós somos filhos de uma família. E agora não há denominação Brana alguma. Há uma família Brana. Nós nascemos de Bran, um relacionamento espiritual. Um relacionamento espiritual de Bran com João, de Brano natural com Osmar Bran. Se não tivesse Osmar Bran, nós não seríamos uma família. E se Osmar Brana tivesse tomado esses anticoncepcional de ressurreição isolada? E se Osmar Brana tivesse tomado esses anticoncepcional de dualidade? Você sabe que essa igreja agora, que se chama de João, eles não estão fecundados. Eles tomaram um anticoncepcional que o doutor pastor aplicou neles, de ficar afastado dos genes. Os genes vêm através da revelação, os genes vêm através de uma voz. A fé vem pelo ouvir. E ouvir qual? A mensagem da hora, Apocalipse 10, de 8 a 11, que está através da voz de João. É este gene, entra no teu coração.
Mas o que é que eles fizeram depois da partida do pastor? Pastor João Bispo, ainda bem que o senhor não aplicou este gen no seu povo, né? Não aplicou este anticoncepcional, né? Este anticoncepcional de botar na igreja um conselho de pastores, várias ideias, né? E que tem um profeta com uma coluna de fogo para dar continuidade. Irmão, quero dizer uma coisa: ainda bem que nós não somos tontos. Todos nós somos profeta. Era um só, Osmar. Agora somos todos nós, tanto o quíntuplo quanto o pastor. Eles pensam que eu não creio em pastor. Se eu não cresce que existia pastor, eu não estaria aqui. Se esse povo não cresce que existisse pastor, eles não estavam sendo pastoreados por mim. Eles são pastoreados por mim porque eu creio no quíntuplo. Mas eu creio no quíntuplo que se submete à mensagem, eu falo logo bem, né? Osmar Brana, de uma só pessoa. Viu? Então, esses ministros, pastor João, eles aplicaram o anticoncepcional na igreja. Sabe o que eles fazem? O anticoncepcional, o pastor fala de um genes bloqueador que bloqueia. O genes bloqueador é este gene, porque olha, aqui está a semente, meu filho, a semente está aqui. Está aqui na voz do pastor. Então, o que é que este gene bloqueador que veio lá do útero de Satanás? Esse pastor inspirado por Lucifer, o que é que ele faz? Ele diz: olha, este play é denominação. Nós somos mais ungidos, nós somos santos. Vocês são santos, mas a inspiração de vocês é do diabo, impedindo a igreja de tomar este gene. Só que, meu irmão, eles naufragaram, porque esta noiva, ela está para dar luz ao filho prometido. Ele já desenvolveu, ele já cresceu, já estava em nós já estávamos grávidos. Você sabia que você já estava grávido desde 1963? Nós já estávamos, João já estava grávido. Você já estava no ventre de João. Precisava só João expressar esta mensagem. Quando você ouviu, não tem mais ninguém para mim. E vocês não casaram com homem, vocês casaram, o marido é a palavra revelada. Vocês não estão aqui por causa do meu ministério. Nós estamos aqui juntos porque nós cremos na palavra, neste marido. A palavra revelada que foi proibido de Brana esclarecer, mas foi autorizado João ir comer e profetizar outra vez para irmão. João não vai gerar quem não é esposa. João só gera esposa. Só simplesmente há uma separação da virginécia, há uma separação dos incrédulos. Mas o crente genuíno, você foi predestinado para ouvir esta voz, e você não aceita nenhuma outra voz. Olha só, agora eu encerro, tá? É que eu estou dando hora para o almoço. A carne é dura, irmão. É dura, esse boi. Tu sabe aqueles boi que sobem em colina, aí fica só músculo? Era esse boi aí. Esse boi é duro, tem que aguardar aí um pouquinho. Vamos ver. Somos filhos de uma família, e não existe família sem um homem e uma mulher. Não existia uma família se não houvesse Osmar Brana, se não houvesse Cristo estava em Brana, mas ele estava só, mesmo Brana fazendo parte dessa esposa. Precisava de Osmar Brana, mas não penses que ele era só essa esposa. Esse mesmo Cristo estava nele, para fecundar nele e para formar esta família, que não é família, como eles dizem, do play. Os irmãos fazem gracejo, mas a família não é do play, a família é Brana. A família. Agora não há denominação Brana alguma, há uma família Brana. E nós não unimos a essa família. Nascemos nessa, você não se uniu. Não foi o pastor Osmar Brana que nos uniu.
Mas nós nascemos, Deus já tinha visto nós antes da fundação do mundo para sermos fecundados através de Osmar Brana, através deste ventre fértil, através deste ministério. Você é agradecido por isso? Irmão, não tem maior riqueza, não tem maior felicidade do que esta mensagem para nós. Veja que o mundo está caindo de pedaço. O Ombrana diz: não apoie as suas esperanças em coisas terrenas. Você está esperando o quê? Você tem que construir, meu irmão, como se ele viesse daqui a 10 anos, 30 anos, 50 anos. Mas a sua alma tem que estar alicerçada nessa mensagem como ele viesse agora. Eu vejo pessoas vindo de longe para este evento, e vejo pessoas daqui, saindo daqui para ir para outro lugar. Você já pensou uma coisa dessa? Indo para outro lugar, para a denominação, e parece que não entendeu a mensagem. É tempo da gente estar reunido no mesmo lugar, numa mesma fé. Mesmo que você não esteja aqui, mas você está na mesma fé. Você pode estar aí em Londrina, você pode estar aí em Álvares Machado, você pode estar em Martinópolis, você pode estar aí na Califórnia, você pode estar aí em Portugal, você pode estar aí na Espanha, irmão Roberto, você pode estar onde esteja, mas você está na mesma fé. Não quer dizer eu sou ministério de fulano, eu sou ministério de Paulo, eu sou de Beltrano. Não, Cristo não é dividido. Nós estamos no ministério de Osmar Brana, que é mundial. Este ministério que nos edifica, é este ministério que vai nos tirar aqui da terra. Então nós não somos simplesmente uma família do Play, como falam. Nós somos uma família Brana, nós nascemos. E essa, irmão, ninguém toma o teu lugar, ninguém. Tu não precisa de banco, não precisa de cadeira, tu não precisa de pastor. Eu digo: mas por que tu fala contra o próprio? Tu não é pastor. Eu sou pastor, mas ele não precisa. Você não precisa de mim. Vocês precisam da mensagem. Mas estou aqui para direcionar vocês à mensagem. Esse é meu trabalho. Eu quero que as pessoas não me confundam, né? Isso eles não podem me acusar que eu quero aparecer, não. Para você ver que aqui no Pará, eu sempre tive um povo. Sempre tive um povo. E o povo, ele era grande mesmo, realmente. Depois que eu vim para a mensagem de um só homem, a metade foi embora. Uns que não eram daqui, e outros até hoje me têm como pastor, mas eles não dão conta de caminhar. Nunca falaram mal de mim. Nunca falaram, mas eles não conseguem compreender. Eles têm algo a favor deles. Agora, você já pensou se esse povo tivesse uma igreja que nós temos para tomar conta, o que eles não iam fazer? O que era que eles iam fazer? Não é verdade? Eles já querem aparecer sem ter, mas agora eles vão ter pessoas que não crê, eles vão ter o apoio dos críticos, eles vão ter o apoio do incrédulo, mas isso não nos abala. Nós somos uma família alicerçada na mensagem de Osmar Brana, e nessa você não se uniu, você não congratulou, nessa você nasceu. Você não vem aqui para se unir, você não vem aqui para se congratular, você vem aqui porque você é nascido nessa família. Não estou desprezando meus irmãos da internet, porque não tem essa oportunidade de estar aqui conosco, que pensa da mesma maneira, que crê da mesma maneira. Mas você, aí mesmo, através desta internet, no seu sofá, no seu trabalho, na quietude da sua casa, você tem essa mesma fé. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.